O paradoxo do gato é um experimento mental sugerido pelo físico Erwin Schrödinger no surgimento da teoria quântica. Eu não preciso dizer que esse experimento é bastante famoso. Ele aparece em filmes, em séries, em livros, em posts na internet, mas ele também é meio mal entendido. Na maior parte das vezes, a discussão interessante que era a proposta do Schrödinger com esse experimento mental é simplesmente deixada de lado. Mas não aqui, não nesse vídeo e muito menos nesse canal. Só que antes de entender o experimento em si, nós precisamos entender outro conceito, que é o conceito de superposição. O conceito de superposição é ao mesmo tempo complicado e estranho. Na verdade, ele é uma das coisas mais estranhas da mecânica quântica. Mas se por acaso você não estiver entendendo no exemplo que eu vou dar a seguir, não se preocupe, porque quando nós finalmente utilizarmos o exemplo do gato de Schrödinger, vai ficar um pouco mais explícito o que está acontecendo. Vamos imaginar um cenário em que pegamos um átomo que só tenha uma quantidade física importante, por exemplo, a energia. Vamos supor que esse átomo só possa ter energia com valor A ou energia com valor B. Isso é um sistema de dois estados, porque só existem dois valores importantes. Agora nós vamos usar a nossa poderosa teoria quântica e calcular matematicamente quais são os estados possíveis do átomo. Quando nós fizermos isso, nós vamos ver que um dos estados disponíveis é com energia A e o outro com energia B. Mas as equações também prevêem uma outra solução onde a energia não é nem A e nem B. Pior ainda, porque nessa solução o átomo nem sequer tem uma energia bem definida. Quando isso acontece, nós dizemos que o átomo está em um estado de superposição. O que é mais importante aqui é saber que na superposição o átomo não tem energia A, ele não tem energia B, ele não tem energia A mais B e não tem qualquer valor de energia entre A e B. Você talvez esteja pensando agora que isso não faz sentido lógico. E você está bastante correto. A superposição não utiliza a lógica clássica, assim como a mecânica quântica também não utiliza a lógica clássica. Mas isso é o que as contas nos dizem. O que vai acontecer se eu for até o átomo e medir a energia? Qual que vai ser o meu resultado? Surpreendentemente, a energia será A ou B. Só um dos dois. Essas são, de fato, as únicas energias que nós podemos medir. E é aqui que está a grande questão. A matemática da mecânica quântica prevê a existência desses esquisitos estados de superposição, mas nós não podemos observar eles diretamente. Assim que fizermos uma medida, o átomo se decide entre energia A ou energia B. O que nós calculamos e o que nós observamos parece não concordar. O simples ato de fazer uma medida num sistema destrói a superposição, ou, em palavras mais formais, faz a função de onda colapsar. Isso significa que nós nunca podemos ver uma superposição diretamente, e isso é bastante frustrante. Mas se a matemática e os experimentos discordam, como é que essa teoria pode ser considerada boa e usada até hoje? O que a superposição significa se nós não podemos ver ela diretamente? Apesar de ser estranha, a superposição na verdade representa algo que pode ser medido. A chance, ou a probabilidade do nosso átomo ser medido com energia A ou B. E caso a gente repita o experimento várias vezes, veremos que as probabilidades previstas pela mecânica quântica estão corretas. Ou seja, podemos ter uma superposição onde o átomo tem, 50% de chance de ser observado com energia A e 50% com energia B. Ou então 25% de chances com energia A e 75% de chances com energia B. Tanto faz, são várias possibilidades. Além disso, nós não temos nenhuma forma de saber mais precisamente como que um sistema em superposição se comporta. A mecânica quântica é probabilística de uma maneira muito fundamental. E na verdade essa foi a motivação de Einstein para falar aquela famosa frase "Deus não joga dados". Ele se referia justamente a essa natureza estatística e probabilística da mecânica quântica. De certa forma, é como se essa quantidade que nós chamamos de energia só existisse quando nós observamos o átomo. E se você acha que isso é estranho, isso de fato é muito estranho. A teoria matemática da mecânica quântica faz previsões que não podem ser observadas diretamente por experimentos, como a superposição, e isso se aplica a todo o resto dos comportamentos quânticos estranhos. A gente nunca consegue observar essas estranhezas. Sempre que nós fazemos medidas, tudo parece normal. É quase como se a realidade só decidisse o que está acontecendo quando ela é observada. Então, qual que é o sentido que nós damos para esses estados de superposição? Como é que nós podemos usar essa teoria para tentar descrever e entender a realidade? E é aqui que Schrödinger introduz um gato no meio da teoria quântica.
O experimento mental do gato de Schrödinger funciona da seguinte maneira. Um gato é preso em uma caixa, de forma que ele esteja isolado de tudo que existe fora dessa caixa. Dentro dela existe um medidor de radiação e uma amostra bem pequena de material radioativo, pequena o suficiente para esse material decair muito pouco. Mas caso esse decaimento radioativo ocorra, o medidor de radiação apita e ativa um mecanismo que mata o gato. Simplificando, a gente coloca um gato dentro de uma caixa isolado do mundo com uma substância radioativa que pode decair ou não. Se ela decai, o gato morre. Se ela não decai, o gato continua vivo. Agora, o que não é simples é que os átomos dessa substância radioativa estão em superposição. E a vida do gato depende dessa superposição. Por consequência, nós podemos dizer que o gato está numa superposição de vivo e morto. Entendam aqui o seguinte, isso é muito importante. O gato não está vivo ou morto. Ele também não está vivo e morto. Ele está em um estado que não faz nenhum sentido baseado na nossa experiência diária. Isso é a superposição. Só que, no exato momento em que abrimos a caixa, a superposição acaba e temos uma chance de ver o gato vivo ou temos uma chance de ver ele morto. Nós nunca vemos a superposição diretamente. E é muito importante salientar que essa incerteza, ela é fundamental da teoria. Ela não é uma incerteza por causa da nossa ignorância ou desconhecimento sobre um sistema. Ela é um reflexo de como a realidade parece se comportar nas escalas da mecânica quântica. E isso é muito profundo. Ok, então como que Schrödinger responde à pergunta de o que significa um sistema estar em um estado de superposição? E a resposta dele é bem direta. Ele diz que essa pergunta é ruim, porque ela assume que a ciência descreve a realidade. E isso é uma afirmação muito forte. Dizer isso significa que todos os objetos que aparecem na nossa teoria científica devem ser reais e representar algo que de fato está acontecendo no mundo. Só que ao mesmo tempo, tudo que nós podemos confirmar são a medida e o resultado final. Nós não podemos ver a superposição diretamente. Mas ainda assim nós podemos ver uma consequência da superposição no mundo real. O gato tinha uma chance de estar vivo e uma chance de estar morto. A vida dele, ou a não vida dele, dependia de um estado de superposição. Isso era um resultado probabilístico. Então, para o próprio Schrödinger, esse esquisito estado de superposição era um artefato da nossa teoria quântica. Uma consequência de uma teoria útil, mas sem um sentido físico fundamental. Isso tá ficando muito profundo muito rápido. E ele não fala isso só da mecânica quântica. Na verdade, a crítica dele abrange toda a ciência. Seria muito inocente assumir que as nossas representações da realidade em números, diagramas e definições abstratas representem exatamente o mundo real. Na verdade, não existe nada que garanta que o mundo real possa ser completamente descrito pela ciência. Não existe nada que garanta que tudo o que acontece pode ser entendido ou muito menos observado. Apesar de a ciência ser uma ferramenta útil, ela não é toda poderosa. Schrödinger fez um apelo à moderação, porque é perigoso demais assumir que tudo o que aparece em todas as nossas teorias é real, que existe no mundo com toda certeza. Especialmente em uma teoria tão delicada e cheia de nuances como a mecânica quântica. Ou seja, historicamente, o experimento mental do gato de Schrödinger não foi criado por Schrödinger para explicar o estado de superposição. Esse experimento mental, na verdade, é uma ferramenta didática para pensar sobre como a teoria quântica é estranha. E também para refletir sobre como os cientistas pensam sobre ciência, para nós avaliarmos cada vez mais as limitações do nosso próprio conhecimento. Eu acho que esse vídeo foi pesado. Desculpa. Mas mesmo assim, muito obrigado e até a próxima. Galera, essa camiseta que eu estou utilizando do gato de Schrödinger está disponível na nossa loja oficial do Ciência Todo Dia. E nós estamos com uma promoção exclusiva para vocês, que é a famosa Leve 3 Pague 2. Então, se você colocar 2 camisetas no seu carrinho, você pode levar uma terceira de graça e é só fazer isso que o desconto aparece que nem mágica. Só precisa clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo e garantir as suas camisetas antes que seja tarde. Dá uma passadinha rápida lá, porque eu honestamente imagino que vocês vão gostar do que nós temos pra vocês lá. Valeu e até o próximo vídeo.